Hoje eu estava lendo uma frase de Rubem Alves, que foi um teólogo, filósofo, escritor, educador. Ele disse o seguinte: amar é ter um pássaro pousado no dedo. Quem tem um pássaro pousado no dedo sabe que a qualquer momento ele vai voar. E esse é o nosso problema. Nós queremos que o pássaro fique para sempre no nosso dedo. Nós nos apegamos a muitas pessoas, coisas e circunstâncias e não as libertamos. E este apego é a causa de muitos dos nossos sofrimentos. Por isso, eu estou tentando me desapegar. Vem comigo para fora da caixa. Nós lemos em Mateus 6:21, aquela palavra de Jesus, tão conhecida. Lembrem-se disso, onde estiver o seu tesouro, lá também estará o seu coração. O contexto, você se lembra, é quando Jesus está falando que nós não devemos ajuntar tesouros na terra, mas ajuntar tesouros no céu. Eu acredito que esse texto é muito mal compreendido por algumas pessoas. Porque o que é juntar tesouro no céu? Bom, na minha modesta concepção, juntar tesouro no céu é viver os valores do Evangelho, os valores do reino de Deus. Justiça, bondade, perdão e assim por diante. E Jesus está falando que onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. E a gente precisa se lembrar que na Bíblia o coração é a mente, a fonte dos pensamentos. E há literalmente centenas de passagens na Bíblia que provam isso. Eu penso muito naquilo que é importante para mim. Ou na linguagem bíblica, ali está o meu coração. E de tanto pensar naquilo, eu me apego àquilo. E se corro o risco de perder aquilo que é importante para mim, isso vai afetar as minhas emoções. E aí eu sofro. Então, eu quero falar um pouquinho sobre apego. Primeiro, a gente precisa entender o que é e o que não é apego. Fala-se que no primeiro sermão de Buda, ele apresentou aquilo que se chama a nobre verdade do sofrimento. Olha o que ele diz: nascer é sofrimento, velhice é sofrimento, doença é sofrimento, união com o que se odeia é sofrimento. Não conseguir o que se deseja é sofrimento. E aí ele continua: eis também a nobre verdade da origem do sofrimento. É a sede que leva ao renascimento, acompanhada de apego ao prazer, que se alegra aqui e ali, isto é, a sede de desejo, a sede de existência, a sede de inexistência. Eis também a nobre verdade da cessação da dor. O que é cessar-se e desligar-se totalmente desta mesma sede, abandoná-la, rejeitá-la, libertar-se dela, não mais se apegar a ela. Esta é uma mensagem que perdurou séculos e ainda perdura. Uma das principais causas do sofrimento mental surge da tendência a se apegar a coisas ou pessoas. Vivemos em um mundo cheio de potenciais ganchos que nos aprisionam e não fazemos muito para resolver isso. Estamos imbuídos de uma ignorância básica que nosso cérebro não foi capaz ou se dispôs a superar. Não importa
a que extrato social pertençamos. Não importa o quão inteligentes nós sejamos, temos dificuldade em entender profundamente que nada dura para sempre. Eu falei isso na minha última transmissão. Pense em quantas vezes você quis reter e manter vivo algo que não existe mais, se foi ou não quer estar mais com você. Quanto sofrimento por não sermos realistas e aceitarmos as coisas como elas são. Se você considera que um desejo, um sonho ou meta é essencial, é necessário, imperativo ou determinante para a sua existência psicológica ou emocional, é muito provável que você se apegue a ele o mais fortemente possível. Por exemplo, se você está ligado ao reconhecimento dos outros, você anseia, o seu coração está no seu reconhecimento, você quer que as pessoas lhe valorizem. Então, você agirá para agradar essas pessoas, você se identificará com a aprovação dessas pessoas e você vai pensar assim: eu sou o que eles dizem sobre mim, ou eu sou o que os outros querem. Essa dependência levará você a apegar-se ao que os outros dirão e tentará mantê-lo a qualquer custo. Você fica muito preocupado com o que os outros dizem sobre você, porque você está valorizando, está apegado ao reconhecimento, mesmo que tenha que se humilhar e negociar com os seus princípios. Que você goste de estar com os outros é compreensível. Viver para agradar essas pessoas é irracional e prejudicial. É por isso que a maioria dos mestres espirituais dizem que o apego corrompe. Porque o apego nos sobrecarrega e nos leva a agir contra os nossos próprios valores, a fim de não perdermos a fonte da nossa dependência. Então, se eu preciso de reconhecimento, eu vou fazer tudo para ter o seu reconhecimento, mesmo que você tenha valores que são opostos ao meu. Para que você comece a trilhar o caminho do desapego, você precisa ter em mente alguns pontos esclarecedores. Bom, o que é apego? Vamos começar por aí. O apego é uma ligação mental e emocional para objetos, pessoas, atividades, ideias ou sentimentos, que geralmente são obsessivos. E este apego se origina na crença irracional de que tal vínculo com aquela coisa, com aquela pessoa, com aquela circunstância, de forma única e permanente, vai trazer prazer, segurança ou autorrealização. Um exemplo: há pessoas para os quais o dinheiro é a fonte da sua felicidade. Tá? Para muitas pessoas, elas só serão felizes tendo dinheiro. Outras pessoas só serão felizes tendo o amor de determinadas pessoas ou a amizade de determinadas pessoas. As pessoas querem isso de maneira permanente, indestrutível, eterna, imutável, arraigada. Ou seja, aquele objeto, aquela pessoa, aquela circunstância, ela tem que permanecer assim, não pode mudar para que eu continue sendo feliz ou para que eu seja feliz. Consequentemente, a pessoa apegada estará convencida de que sem uma relação próxima, será impossível que ela seja feliz, que ela alcance seus objetivos de vida ou ter uma vida normal e satisfatória. O pensamento básico dos dependentes são os seguintes: sem a minha fonte de apego, eu não sou nada ou sou muito pouco. Sem este emprego, eu não sou nada. Sem este título, eu valho muito pouco.
e aí por diante. Sem a minha fonte de apego, eu não vou conseguir sobreviver para me realizar como pessoa. É impossível conviver com este fardo sobre as nossas costas. Eu não vou viver sem tal pessoa, sem minha esposa, sem meu marido, sem meu filho. Como assim? Eu conheci uma pessoa, muito boa pessoa, piedosa, e a esposa dele morreu. E aquele homem acabou. Ele mudou. Ele morreu junto com a esposa. É lógico que é triste perder uma esposa. Mas isso, como eu já disse anteriormente, isto faz parte da existência. Todos nós vamos, uma hora, desaparecer e morrer. Não importa a idade, não importa a posição social, isso é algo que vai acontecer. Então, o que define o apego não é tanto o desejo de ter coisas, mas a incapacidade de renunciar a este desejo no momento certo. O conceito de apego varia de acordo com a cultura. Por exemplo, no Ocidente, o termo apego é usado para descrever, em maior ou menor grau, como uma manifestação de afeto ou carinho para alguém. Ele é muito apegado a mim. Tem muito carinho, tem essa ligação. Mas não é este o sentido de apego que eu estou usando. Eu estou mais usando o sentido oriental. Nas tradições orientais, o apego é visto como a principal causa do sofrimento e uma forma de dependência. Mas, especificamente, se refere ao impulso que leva ao apego como uma sede, um apetite, uma ganância, uma identificação, um desejo tolo, uma saudade ardente ou querer ser cego. Se você não pode viver sem algo ou alguém, se você acha que sua vida adquire sentido apenas nesta relação, então você precisará se apegar a ela para protegê-la. Você vai acreditar que você é o que você quer ser. Ao que você pode se apegar? Eu gosto muito de uma história envolvendo o filósofo Sócrates. Eu me lembro como se fosse hoje. Ele estava caminhando por um mercado lá em Atenas, na Grécia, olhando aquelas mercadorias, e ele disse: quantas coisas há das quais eu não preciso? Quantas coisas há das quais eu não preciso? E olha que Sócrates nem imaginava o que eram os nossos mercados ou os nossos shopping centers hoje em dia. Praticamente qualquer fato ou evento na vida pode ser alvo de apego. Só para citar algumas possibilidades, você poderia se apegar ao jogo, você pode se apegar às pessoas, pais, filhos, parceiros, amigos. Você pode se apegar ao sexo, à reputação, à fama, à aprovação, às compras, à moda, aos bens materiais, à comida, às ideias ou pensamentos, ao trabalho, à riqueza, ao poder, ao controle, à virtude, à espiritualidade, ao celular, à internet, ao sofrimento, ao conforto, à felicidade, ao exercício físico, à beleza, ao amor, ao sucesso, ao não perder tempo, ao passado, à tradição, à autoridade, ou a um número infinito de outras coisas e situações. A dependência psicológica não discrimina e parece não ter limite. Numa sociedade cada vez mais consumista, muitos dos vínculos são socialmente aceitos e protegidos por diferentes tipos de interesses. E é importante também a gente lembrar que desejo e apego
são coisas diferentes. Desejo não é apego. Como disse um filósofo chamado Spinoza, sem o desejo, nós perderíamos nossa essência. Ou como o grande Aristóteles afirmou, seríamos frios seres pensantes se não tivéssemos desejos. Desejar, se interessar por algo ou alguém, é normal. Desde que você não caia na obsessão e esteja preparado para a perda. Beber socialmente de vez em quando é uma coisa. Mas se você não consegue ficar sem a bebida a ponto de embriagar-se ou desesperar-se, ela se apoderou de você, ela tomou conta de você. Comer um pedaço de bolo e apreciá-lo é a coisa mais natural do mundo. Mas se você quiser o bolo inteiro e sentir que precisa desesperadamente comer mais e mais para satisfazer o seu desejo, você estará docemente apegado. Bem, eu vou ficar por aqui. Esta é uma primeira parte. Ainda há alguma coisa a ser dita sobre o apego. E no próximo vídeo a gente continua. Espero que você esteja gostando. Se gostou, compartilhe. Se não gostou, compartilhe do mesmo jeito, que pode ser que outra pessoa goste. E a gente se vê na próxima. Até lá.